Polícia Federal rejeitou a proposta de delação premiada de Daniel Vorcaro no caso Master. Segundo os investigadores, o material apresentado pela defesa do banqueiro tinha omissões, poucas novidades e tentava preservar figuras influentes de Brasília. Agora, a expectativa é sobre os próximos passos da Procuradoria-Geral da República e os impactos das decisões nas investigações da Operação Compliance Zero. Tá aí, mais uma decisão, Felipe, decisão sobre. Até conversei há pouco com a Mirelle sobre isso, mas decisão de rejeitar a delação ou colaboração premiada do Daniel Vorcaro. A gente já imaginávamos já que isso pudesse acontecer pelo andar da carruagem, pelo caminhar do Daniel Vorcaro, que subestimou as informações que a Polícia Federal já tinha em mãos, subestimou o material dos próprios aparelhos de celular dele, que continham informações valiosas. O Ministério Público já havia dito nos bastidores que tinha muitas informações e que, para essa colaboração premiada de fato valer a pena, tinha que ter informação muito boa, tinha que ter informação realmente muito privilegiada. Nova e que tivessem pessoas muito importantes. Não tinha nada disso. A Mirelle até contou aqui mais cedo, Felipe, que parecia que o Vorcaro queria se proteger, que estava brincando com a polícia, se proteger e proteger outras pessoas. E que enquanto ele não mudar esse papel e não voltar atrás e não tentar negociar mais uma vez, acabou para ele volta, sai da superintendência e volta para o presídio. É prisão na certa. Agora, se ele quiser negociar de verdade, ele vai ter que entregar tudo e fazer uma delação 100%, que não é o que ele fez. Não é o que ele fez. A Polícia Federal está com muita informação na mão e não quer a informação que o Daniel Vorcaro está disposto a entregar, segurando informação na mão e protegendo gente muito grande. E como eu lembrei aqui, há outras 2 delações premiadas caminhando junto nessa história do Banco Master. Uma delas é a do cunhado dele, do Fabiano Zettel, que até onde a gente sabia caminhavam juntas. As 2 se complementavam, do Vorcaro e do Zettel. E a terceira, que é a do Paulo Henrique Costa, que aí é outro caminho, né? E talvez seja por isso, por conta das informações da delação do Paulo Henrique Costa, que a colaboração do Daniel Vorcaro tenha caído, não tenha mais valido a pena. Venceu, perdeu a validade, Felipe. Agora o Daniel Vorcaro vai ter que esperar numa cela e, como a Mirelle Pinheiro disse, numa cela, numa cama de concreto, úmida, quente e sem ar-condicionado. Ô, Neila, você colocou para mim um resumo perfeito sobre a situação do Daniel Vorcaro e a delação premiada que ele tentou negociar com a Polícia Federal. Agora, é bom lembrar, Neila, que eu acho que tudo isso faz parte também do processo de negociação da própria Polícia Federal e do Ministério Público Federal, né? Primeiro, fazer uma operação contra os familiares do Daniel Vorcaro, colocando o pai do Daniel Vorcaro na prisão junto com o Daniel Vorcaro. Segundo, mudando o Daniel Vorcaro de uma cela mais confortável, né, com certas regalias, que era a cela que ele estava para fazer a delação premiada, e voltando, né, para Papuda, né, e ficando numa cela normal, uma cela simples, né, muito menos confortável, né? Aliás, nada confortável, né? Então tudo isso faz parte, na minha opinião, do processo de negociação da Polícia Federal, né? Voltar o Daniel Vorcaro para a prisão anterior, prender familiares do Daniel Vorcaro, o que faz com que o Daniel Vorcaro seja praticamente compelido, né, a tentar voltar à negociação, voltar à mesa de negociação com mais informações do que ele apresentou à Polícia Federal. E é bom lembrar que a Polícia Federal tem muita informação sobre a questão do Banco Master e sobre a questão do Daniel Vorcaro. Então não dá para o Daniel Vorcaro querer fazer uma delação premiada seletiva, apenas apresentar provas, documentação, nomes de pessoas, né, sem relevância alguma. É bom lembrar, Neila, que primeiro processo de negociação de delação premiada do Daniel Vorcaro, o primeiro anexo que apresentou à Polícia Federal, não tinha a informação de relação dele com o Ciro Nogueira. E aí, por consequência, em seguida, a Polícia Federal fez uma operação contra o senador Ciro Nogueira, mostrando para o Daniel Vorcaro, a gente tem informação, a gente consegue saber o que está no teu celular. Então, ou você abre, de fato,
informações sem seletividade, informações ampla, completa, sobre todos os políticos, todas as autoridades públicas, todos os desembargadores, ministro do Supremo Tribunal Federal, do STJ, que você tenha relação espúria ou não vamos aceitar a sua delação premiada. E, no meu modo de ver, Neila, há uma abertura para o Daniel Forcado voltar atrás e realmente entender que a questão sobre ele é grave e ele é obrigado a dar mais informações contra, contra o sistema. Cenas dos próximos capítulos, Felipe Monteiro.